Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Conta aí TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E eu sempre lembro você, segue os nossos canais, aperta o sininho e aí a gente compartilha todas as boas informações dos trabalhos que são desenvolvidos aqui no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E o nosso bate-papo de hoje traz novamente 2 auditores de controle externo para o papo sobre quantificação de benefícios. O que é isso? O que significa quantificação de benefícios? Estamos aqui recebendo Fábio Tessinari e Mário Bisneto para a gente bater esse papo. Tudo bem, Fábio? Tudo bem. Fábio não, Tessinari. Aqui verdade, só te conhecem como Tessinari. Se chamar de Fábio, na verdade, na casa tem uma dezena de Fábios. E Fábio, inclusive, meu chefe, secretário-geral, enfim. Isso. Aí Tessinari fica mais próximo. Tessinari. E Mário, tudo bem, Mário? Tudo bem. Bisneto? Bisneto. Para começar, o que significa isso? Então, quantificação de benefícios, né? O nome já é um pouco sugestivo, né? A gente é uma atividade que é relativamente recente, porque ela começa a ganhar uma projeção maior a partir de 2019. A Tricom, por meio de um grupo de trabalho, entendeu que a gente precisava gerar informação para a sociedade do nosso valor. Então, seja numa redução de uma contratação, do valor da contratação, seja na melhoria de um serviço público, que a gente, dependendo do que foi relatado, do processo em si, a gente vai entender se aquilo ali gerou um benefício quantitativo ou qualitativo, ou até mesmo um quantitativo financeiro, por meio de uma avaliação de uma política pública. Então, é uma atividade que é importante para a gente mostrar para a sociedade, primordialmente, o retorno que a nossa atividade entrega para ela, entendeu? Então, é uma coisa, não tem nada a ver com o benefício do servidor, e tem a ver com o benefício que é gerado para a sociedade. E você dizia, quer dizer, começou em 2019 com uma provocação positiva da Tricom, e aí 2021 e 2022 chega essa missão aqui para o Tribunal de Contas do município. O que acontece? Em 2019, o sistema Tribunal de Contas, ele sofreu alguns questionamentos, né? Seja por meio da mídia, seja por meio de políticos. E aí a Tricom, ela viu a necessidade de que o sistema Tribunal de Contas entregasse, né? Mostrasse, tornasse mais transparente para a sociedade o resultado da sua atuação. E aí se deparou com um grande problema. Por quê? Porque poucos tribunais faziam isso, né? A gente tem aí uma referência do Tribunal de Contas da União, que fazia de uma forma, tem o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que também ajudou bastante a gente na construção dessa metodologia, e aí a gente se deparou com esse problema, porque surgiu essa demanda também para o TCM Rio. Entregue para a gente o que vocês geraram de benefício nos últimos 10 anos. E aí, caramba, como é que a gente vai mensurar se a gente não tem nenhuma metodologia, a gente não tem uma forma de fazer, a gente não sabe quais são os principais processos que geraram esses pseudo-benefícios? Como é que a gente vai fazer isso? A gente não tinha um norte. E aí a Tricom, em 2019, criou um grupo de trabalho, inclusive com representantes do TCM Rio, mas representantes de vários tribunais de contas, em que foi estabelecida uma metodologia, ou seja, uma forma de fazer. E a partir daí, todos os tribunais passaram a ter um norte, uma diretriz de como fazer aquilo e todo mundo falar a mesma linguagem. A ideia, no final, é fazer uma consolidação, a gente ter um número, um resultado nível nacional do que o sistema Tribunal de Contas produz para a sociedade. Agora, Mário e Tessinari, o que é interessante, você falava agora que vocês montaram esse grupo. A gente já fez um podcast aqui falando sobre o legado olímpico. Sim. E foi bem parecido com o que a gente trouxe para cá. Aliás, se depois quiserem acompanhar, está no nosso YouTube, no canal no YouTube. Você tem aí a oportunidade de acompanhar e seguir o canal. E naquele momento a gente não tinha informação nenhuma de trabalho, como é que se faria uma fiscalização, como é que se faria uma avaliação, né? E aí foi montado também um grupo de trabalho. Ou seja, Mário, acho que vocês estão acostumados a que seja lançado o desafio e fazer uma revolução em cima disso, é isso mesmo? Isso. O Tessinari, quando ele participou desse grupo de trabalho da Tricom, e eles fizeram uma metodologia nacional que é recomendável que os tribunais sigam. E a partir daí, quando a gente começou a pensar em como internalizar isso no nosso tribunal, foi incluído numa meta da política de gestão por resultado de 2021,
que a criação do sistema de benefícios, do painel de benefícios e do manual de quantificação de benefícios do nosso tribunal. Então, com isso tudo, foi quando eu entrei no sistema. A partir que isso foi criado, o Tessinari me chamou para trabalhar com ele. E aí... Porque você era de uma outra inspetoria, é isso? Eu trabalhava na segunda inspetoria, que a gente fiscalizava as obras. Eu fiscalizava as obras junto com meus amigos engenheiros. E quando eu fui chamado para trabalhar com o Tessinari, a gente começou a criar... Na verdade, a gente iniciou tudo aqui dentro do tribunal. A gente pegou aquela metodologia, começamos a emitir diretrizes para que as unidades técnicas possam seguir, porque elas estavam com muita dificuldade de entendimento. A metodologia ela não estava tão especificada no MQB, então a gente teve... O que é MQB? Explica para... Manual de Quantificação de Benefícios. Porque nem todo mundo conhece as nossas siglas. MQB, Manual de Quantificação de Benefícios. Boa. Gerados pela atuação dos tribunais de contas. Esse MQB ele foi construído nesse grupo de trabalho que o Fábio Tessinari participou pela Tricom. E a partir daí, a gente montou o nosso manual de quantificação do tribunal. E aí, com esse manual, a gente começou a trabalhar e quantificar os benefícios de 2021. E quando a gente começou a quantificar, a gente começou a ver algumas dificuldades, que é inerente a qualquer início de trabalho. Os desafios que a gente começou a enfrentar. E realmente foi um desafio, né? Tanto para a gente... O Tessinari falou, vamos lá. Então, assim, ele está sendo modesto, né? Porque, na verdade, como uma metodologia muito recente, então a gente tinha que fazer um trabalho de convencimento, de mostrar para as pessoas a importância de produzir um relatório, fazer uma auditoria bem feita, uma visita técnica focada em gerar benefícios. Porque não Mas essas pessoas que você está se referindo são os auditores, corpo técnico que está indo para fiscalizar, para fazer isso. Fiscalização. Perfeito. Porque muitas vezes os trabalhos eram bem executados, só que as pessoas não tinham esse foco, esse olhar, aquelas propostas de encaminhamento que surgem nos finais dos relatórios, elas têm que ser voltadas a gerar um benefício. E não tinha esse viés. Porque ficava uma coisa muito na coisa técnica, no Sim, número, exato. no gráfico. O que está gerando de retorno? Isso. O que isso aqui gera de impacto na sociedade? Eu estou propondo que haja uma alteração numa sistemática ou numa glosa de valores de um contrato. Isso está gerando benefício de quê e para quem? Né? Então, não tinha esse viés. Então, com a chegada do Mário, o Mário perfeitamente abordou aqui, a gente começou a focar nessa atividade com um pouco mais de direcionamento, porque antes, como eu trabalhei no grupo de trabalho da Tricom, eu ficava muito sozinho nessa atividade no tribunal, até que a gente montou uma estrutura própria, que isso, inclusive, catapultou nossos resultados. Por quê? Porque hoje eu tenho o Mário e a Camila, que é inclusive aqui nos nossos bastidores aqui, que é participante ativa, ajuda a gente no dia a dia e fez com que a gente crescesse muito nisso. Né? Hoje, muita gente fala que a quantificação do benefício do TCM é uma referência, né? Uma boa prática, e realmente é. Muita gente fala não, está sendo constatado, isso que a gente vai falar isso daqui a pouquinho, sim. Porque vem um grande evento aí, né, na cidade do Rio de Janeiro, já feito o convite pelo nosso presidente Luiz Antônio Guaraná, que está nas nossas redes sociais também, para quem quiser depois seguir o Instagram do Tribunal de Contas. Então, assim, referência não, a gente está fazendo história. Sim. Sem nenhuma modéstia, a gente está fazendo história, porque a gente está pegando essa metodologia que vocês desenvolveram e está multiplicando. A gente evita assim, um pouco de parecer que a gente é o dono, porque a gente não é o dono. Né? A gente, na verdade, é um dos elos do sistema. Hoje em dia, a gente é realmente a referência, a gente está lá na ponta da flecha, né, para poder conduzir esses trabalhos, porque acabou calhando de realmente a gente pegar aquilo que a Tricom estabeleceu, por mais que a gente tivesse nossos integrantes lá também, ou seja, jogando nos dois times, a gente fez o nosso trabalho de casa. Né? Então, hoje, como o Mário citou aqui, hoje a gente tem um sistema de quantificação de benefício onde o corpo técnico, o auditor, né, o técnico de controle externo, ele durante a atividade ele pode entrar no sistema e fazer o registro dele.
O que ele está vendo de positivo que vai melhorar exatamente no resultado final. E aí, esses dados que são lançados no sistema, a gente consolida eles por meio de um painel, que é um painel impressionante, que a gente não vai ter oportunidade de mostrar aqui agora, mas em breve esse painel vai estar disponível para a sociedade de maneira interativa, para as pessoas verem onde que os benefícios foram gerados. Então, é todo um trabalho que foi construído, que hoje a gente tem muito orgulho, que é um trabalho todo encadeado. A gente tem um sistema, a gente tem um painel. Esses painéis geram informações gerenciais, tanto para fins de tomada de decisão interna, quanto para fins de produção de relatório, que a gente encaminha para os órgãos de controle, assim como também disponibiliza para a sociedade, para fins de controle social, transparência, enfim. A gente tem muito orgulho de falar isso, por quê? Porque é uma coisa que surgiu do zero, né? Então, a gente sabe que para a gente chegar onde a gente chegou, a gente teve um caminho a percorrer, diferentemente das outras instituições, outros tribunais que ainda não iniciaram ou que estão na fase inicial de implementação, a gente já percorreu todas as fases. E ainda tem um detalhe, Tessinari, que eu até vou passar agora aqui para o Mário. Quer dizer, vocês estão no dia a dia, os auditores, enfim, quem está na ponta da linha, quem está indo para a rua, também está ali no dia a dia. É mais ou menos vocês aplicando uma nova metodologia, trocando a roda do carro com o carro andando. E você, que já fez parte como fiscal, né, como auditor externo, de controle externo, facilitou um pouco para você, na hora que você foi montar isso, foi visualizar essa metodologia que o Tessinari traz aqui para a gente? Com certeza facilitou. A gente costuma dizer que o ótimo é inimigo do bom. Então, quando a gente está querendo implementar algo, e a gente necessita que as pessoas que estão no fim, na ponta, que são os auditores e técnicos, as equipes de fiscalizações, a gente tem que saber cobrar de uma forma mais tranquila para que, aos poucos, a mentalidade deles comece a mudar e eles comecem a utilizar isso dentro do seu próprio trabalho. Suponha, quando uma equipe vai fazer uma auditoria, ela vai ter que planejar. E aí agora a gente já está entrando na parte que a gente já está conversando com as inspetorias e a CAD, a gente já está começando a conversar com as unidades técnicas para que elas comecem, no planejamento, já começar a pensar em benefício. Até o ano passado, a gente estava entrando mais ali no final do relatório. Quando a equipe estava construindo o relatório, preparando as suas propostas de encaminhamento, a gente pedia, olha, quais são os benefícios que essas propostas podem gerar? E aí a equipe pensava um pouco, só que a gente começou a ver, já dá para a gente evoluir. Já dá para trabalhar em parceria, já dá para chegar, abraçar a causa, olha, conta com a gente. A gente já começou a perceber que os servidores das unidades técnicas estão gostando dessa ideia de quantificar benefício, mesmo porque eles estão vendo o resultado do trabalho deles. O resultado e o reconhecimento. Isso vai ser reconhecimento em algum momento. Perfeito. Se você analisar bem, durante esse bate-papo aqui, a gente falou sempre do benefício que a gente gera para a sociedade. Mas eu esqueci realmente um ponto que o Mário tocou, que é perfeito. Porque durante muito tempo, vários servidores se questionavam, ou ainda pode ser que se questione, a respeito da efetividade do trabalho mesmo que ele executa, né? Daquilo que ele faz no dia a dia. Para que eu faço isso aqui? Né? Por que eu estou fazendo essa auditoria? Que resultado isso aqui gerou para a minha vida, para a vida de outrem? Então, a quantificação de benefícios ela é uma ferramenta extremamente valiosa, seja de transparência, ou seja, de entregar esses resultados para a sociedade, mas também para o corpo técnico para dentro, para fora e para dentro também. Por quê? Porque hoje o servidor ele consegue entender que ele precisa fazer um trabalho bem feito. Porque o resultado de um trabalho bem feito vai gerar benefício, e o benefício vai ser entregue à sociedade, né, em termos de serviços, ou seja, ou economia de recursos que vão ser aplicados em outros serviços, e também do valor do trabalho que ele fez no dia a dia, daquilo que ele executou no dia a dia. Então, isso é ferramenta impressionante. Até porque você é cidadão do Rio de Janeiro? Sim, você é cidadão do Rio de Janeiro, também sou, então, para a gente isso é importante. Então, dá um valor maior ainda, né? Porque gratificação para a gente também que está ali atuando. Então, quem acaba se beneficiando é a sociedade carioca de uma forma geral, né? E esse papel também, que quando vocês chegam e analisam
o jurisdicionado, quer dizer, as secretarias que são fiscalizadas. Eu queria entender um pouco mais de detalhe, assim, prático, na prática, o Tessinari e Mário. Vamos pegar uma como exemplo, não querendo... Uma aleatória, educação, por exemplo, ou então alguma coisa de obra. Pronto, que é a praia do Mário, que ele vai ficar mais tranquilo, mais confortável. Domina com mais tranquilidade. Então, quando você vai fiscalizar uma obra, né, e você aponta aquilo ali de alguma forma, olha, aqui é melhor você fazer dessa forma que você vai economizar mais. É assim que funciona em todo o processo? Queria que a gente identificasse isso, Mário. Ele vai falar em tom de saudade agora. Ah, é? Ele vai falar em tom de saudade. Provavelmente, depois dessa entrevista aqui, desse bate-papo, ele vai ser captado para voltar lá para trabalhar com a obra. Então, nada disso. A gente aqui, você já está cooptado, já está aqui com padrão quantificação de benefício. Então, vamos lá. Então, na parte de obras, existem duas formas, mais ou menos, de atuação. Seria aquela atuação, tem a atuação que é feita pelas visitas técnicas, que os auditores vão visitar as obras e verificam uma medição que foi medida maior e gerou um superfaturamento de um valor, vamos supor, R$100 mil. E ali mesmo o auditor consegue informar, por meio da matriz de achados, ao gestor, e o gestor automaticamente já faz esse acerto na próxima medição, isso antes do relatório sair. Isso a gente já coloca também como benefício, isso já entra diretamente como benefício efetivo. E existem outras formas, a forma de ele estar atrelado à proposta de encaminhamento. Suponha que tenha verificado que um item do serviço não seja o item adequado, seja o item mais caro, e que a empresa poderia fazer esse serviço com outro tipo de item. É um exemplo. E aí a inspetoria ela faz uma determinação que seja feita essa troca desse item, e isso também gera um benefício quantitativo financeiro. E também é possível também gerar benefícios qualitativos. Que são benefícios qualitativos? São aqueles que são de difícil mensuração. Você não consegue colocar ele financeiramente, nem quantitativo não financeiro, com outra unidade de medida. Dá um exemplo disso. Vamos ver, Mário, se você ainda lembra, né, dessa história toda. Tem um caso específico da segunda inspetoria, em que foi feita a determinação que tirasse o selante asfáltico de uma via, porque não era o selante correto, né? Essa determinação ela gerou em outros contratos, esse selante parou de ser aplicado. Então, isso é um benefício qualitativo. A gente não consegue mensurar financeiramente, e nem por metro quadrado, por exemplo, se fosse medir em outra unidade, porque é muito complexo. Isso gerou um benefício qualitativo e hoje está registrado no sistema, que é a melhoria da qualidade de serviço que está sendo disponível para a sociedade. Então, a qualidade do asfalto. Então, exatamente, a qualidade do asfalto. Quer dizer, então, uma avaliação em loco nessa situação, verificou-se lá que o asfalto não era o mais adequado, e aí foi sinalizado isso. A empresa certamente voltou atrás, mudou o processo. Exato. E melhorou a questão de qualificação da qualidade do asfalto. Agora, a gente tem também a questão dos benefícios e também benefícios não só financeiros, mas também sociais. Eu queria entrar nessa, Tessinari, para depois a gente encaminhar já para o final do programa. Uma pena que o tempo passa rápido, mas a gente volta a falar sobre esse tema, porque é importante, porque nós somos referências, ok? Então, vamos lá, Tessinari. Como é que a gente pode mensurar o benefício financeiro com o social também? Na verdade, esses benefícios, eles são muito atrelados à avaliação de políticas públicas, que é uma atividade que hoje tem uma repercussão nacional também, em todos os tribunais abordando com bastante ênfase. E, naturalmente, ao se avaliar políticas públicas, a gente mede, a gente tenta mensurar a melhoria dos serviços públicos, do que é entregue para a sociedade. E aí, por exemplo, aumento de disponibilidade de leitos em hospital. Então, isso é um benefício quantitativo não financeiro, porque eu não vou ter um valor, mas eu vou ter o número de leitos que passam a estar disponibilizados para a sociedade que não estavam antes. Número de alunos que passam a ter acesso a uma merenda escolar, no caso da educação. Então, nisso eu não tenho um numerário, eu não tenho valor, mas eu tenho a quantidade de alunos que foram beneficiados por uma ação
por uma melhoria de um serviço público que não estava sendo prestado da maneira mais adequada antes, que agora passou a estar sendo prestado à sociedade. Então, benefício social é como se fosse um macro, é tudo. Todos os benefícios eles são para a sociedade. Só que quando a gente pensa em benefício quantitativo não financeiro, a gente pensa em benefícios relacionados às políticas públicas, aos serviços públicos. Então, talvez tenha essa proximidade um pouco mais com a questão social, né? Embora, volto a dizer, o benefício quantitativo financeiro, a gente tem um numerário, quando a gente evita o dispêndio de um valor a mais, esse próprio numerário ele vai ser utilizado, teoricamente, num serviço público, melhoria de um outro serviço público, mesmo que não seja aquele que a gente está resolvendo. A economia de uma maneira geral. E básica, né? Você vai economizar aqui para poder gastar mais ali. Exato. É simples assim. Agora, para a gente caminhar mesmo para o final, a gente está aí com uma expectativa, né? A gente está organizando, né, o TCM Sim. junto com a Tricom. Vocês, né, estão carinhosamente aceitando nosso convite para participar aqui desse bate-papo nessas semanas de trabalho incansável, né? Assim, semanas que a gente está trabalhando nisso, né? É um evento nível nacional. E que vai acontecer agora no início de setembro, de 4 a 6. 4 a 6. Né? E que a gente vai receber auditores, conselheiros. É um evento bem grande, né? Bem grande. Se a gente for pensar... Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. A gente está com bastante expectativa, porque eu acho que essa capacitação é o primeiro nível nacional. E a gente trata mais como um grande bate-papo, assim, uma grande troca de experiências, porque, como eu falei aqui, a metodologia ela só vai melhorar, ela só vai crescer com essa troca. Por que hoje a gente fala assim, a gente tem uma metodologia que é referência, mas ela é a melhor do país, é a melhor possível para o mundo? Não sei. E a gente só vai conseguir evoluir, mas essa é a que a gente tem no momento. E se a gente começar a falar a mesma linguagem, cada tribunal aplicar na sua realidade, e a gente for vendo as dificuldades, as coisas que a gente precisa evoluir, trocar essas experiências por meio de grupos de trabalho, né? Os servidores que atuam nas respectivas áreas. Volta e meia o Mário chega para mim, Tessinari, isso daqui a gente tem que rever junto à Tricom, porque não é a melhor forma de calcular. E aí a gente discute um grupo de trabalho e melhora a metodologia, a ideia é essa. E eu acho que essa iniciativa, né, que o próprio presidente fez esse convite nacional, a gente está tendo uma adesão enorme. Eu acho que é um pontapé inicial para que outros tribunais que estão ainda na fase embrionária da quantificação de benefícios comprem realmente essa ideia e a gente consiga, em pequeno espaço de tempo, estar consolidando esses dados nível nacional, tendo uma informação mais gerencial para fins de tomada de decisão. Perfeito. É o que a gente espera. Fazer a pergunta aqui para vocês. Qual é a sua formação, Tessinari? Fala aí. Então, eu tenho uma formação bem diversa, assim, e engraçado que quando você fizer a mesma pergunta para o Mário, você vai ver que a gente está quase representando aqui o Ministério da Defesa. Eu sou formado em Ciências Aeronáuticas pela Academia da Força Aérea, depois eu fiz uma segunda formação, também formado em Contábeis pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tenho uma pós-graduação em Auditoria Governamental dos Municípios também, mas... Uma coisa não se comunica muito com a outra, mas a gente vai aplicando no nosso dia a dia aqui da melhor maneira possível. Você que pensa que não se comunica. Mário? Então, Mário Bisneto. Eu sou formado pela Escola Naval, Ciências Navais. Uau! E também fiz uma outra graduação, que foi Matemática, pela Universidade Federal Fluminense. Matemática tem a ver. Tem a ver. Está codificando. Engenheiro, já peguei a ideia. Tá no caminho. E também sou pós-graduado em Direito do Estado, pela Fundação Getúlio Vargas e... Só isso. Mário Tessinari, parabéns aí pelo trabalho. E além desse currículo todo, ainda temos o Tessinari, que é o homem elegante do Tribunal de Contas. Todo mundo comenta sobre isso, que é a elegância que frequenta aqui o Tribunal de Contas. Na verdade, eu vou fazer um adendo aqui, né? Porque eu entendo que isso beira o bullying. Mas eu vou levar para o lado positivo, porque assim, os amigos... A gente tem aqui uma das coisas que a gente precisa ressaltar no TCM é o ambiente de trabalho. O clima, né? O clima é muito bom. O clima organizacional é sensacional. A gente tem, além de ter muito prazer de trabalhar na corte, né, com as nossas atividades do dia a dia, a gente tem um grupo de trabalho, a gente tem um grupo de servidores
incrível, o ambiente organizacional é sensacional, então faz parte da brincadeira do dia a dia. Lógico. E isso é muito saudável até para que a gente possa ter essa fluidez entre os setores. A gente vai em todas as unidades técnicas bater papo sobre questões técnicas e coisas mais específicas e tem essa liberdade. Esse é o clima. Esse é o clima. E você só não se veste melhor do que o Braulio Ferraz, que é o nosso editor-chefe. É outro patamar. Esse foi o nosso Conta aí TCM Rio, podcast do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. E eu já convido você a seguir o nosso canal, a apertar o sininho para você receber as nossas notificações. Esse foi o nosso bate-papo sobre quantificação de benefícios. Então, até o próximo podcast Conta aí TCM Rio.